Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e hoje estaremos aqui trazendo então mais uma informação desta forma e desta feita já definitiva, que saiu o despacho 6756-C/2020, que trata da questão ligada aos voos, com a reabertura do espaço europeu para os voos saindo da Europa e entrando na Europa. Quais são as condições, quais são as restrições? Nós vamos então colocar na tela para os senhores hoje, aquele despacho que acaba de sair, foi publicado, a matéria é nova, vamos analisá-lo em conjunto, vou colocá-lo na tela e vamos passo a passo analisando os itens que estão aqui colocados e as consequências daquilo que foi decidido agora pelo Estado português em razão de uma decisão que foi recomendada pelo Conselho de Ministros da União Europeia. Vamos passar então a introdução do nosso canal e em seguida retornamos com o material citado. Olá, meus queridos seguidores, amigos e aqueles que assistem pela primeira vez o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Conforme prometido, aqui está o decreto do dia 30 de junho, foi publicado no Diário Oficial da República aqui em Portugal. O despacho é este aqui, é o 6756C/2020. Aqui estão as regras e as condições de Portugal para esta fase de reabertura do espaço europeu, em época de pandemia. Vamos ser breves e vamos direto ao ponto ou melhor, aos pontos que nos interessam aqui neste decreto. O que diz o decreto? Número 2, autorizar os voos com origem em países com uma avaliação epidemiológica positiva, atenta à recomendação do Conselho do dia 30 de junho de 2020, respeitantes a ligações aéreas diretas com Portugal e constante da lista em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante, sob reserva de confirmação e reciprocidade. Ao final deste despacho, nós vamos então encontrar a lista desses países que estão sujeitos à reciprocidade, para quais países isto foi resolvido e foi colocado. O número 3 diz: interditar o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen, excetuando-se exclusivamente para viagens essenciais. Quem? Os voos com origem em países de expressão oficial portuguesa. Do Brasil, porém, serão admitidos apenas os voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro. Isto já não é novidade, isto já vem dos outros despachos, então nenhuma novidade até aqui neste sentido. Somente voos que são originários de São Paulo, Rio de Janeiro, ou que saiam de Portugal com destino São Paulo, Rio de Janeiro. Os demais aeroportos brasileiros não estão autorizados a receber e nem a emitir voos para Portugal. E ainda voos com origem nos Estados Unidos da América, dada a presença de importantes comunidades portuguesas. Esta é a exceção à regra. No número 5, nós temos uma outra situação. Os passageiros dos voos referidos no número 3, que foi este que acabamos de ver, têm de apresentar, no momento da partida, comprovativo de teste ao Covid-19, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, sob pena de lhe ser recusada a entrada no território nacional. Esta é uma parte nova nesse despacho, isso não havia nos anteriores, então agora Portugal permite que estas pessoas venham, mas acrescentou uma condição, que é o teste negativo do Covid.
Número 6. Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional que, excepcionalmente, não sejam portadores do comprovativo do teste ao Covid-19, com resultado negativo nos termos do número 5, que nós lemos antes, são de imediato encaminhados pelas autoridades de segurança competentes para a realização do referido teste a expensas próprias. Portanto, vamos traduzir isso aqui. Se você é cidadão brasileiro com residência legal em território nacional, então você é brasileiro, tem autorização de residência, tem nacionalidade. O que vai acontecer consigo se você não tem este teste? Você vai ser encaminhado pela autoridade competente, ou seja, pelo agente do setor de imigração para fazer o teste. E você vai pagar o teste. Se você não fizer o teste, você vai ser devolvido ao seu país de origem ou, sequer, embarca. Não é? Então, esse é um outro detalhe interessante. Você não vai fazer o teste e o Estado que vai pagar para você. É você que vai pagar pelo teste. Para efeito ainda do número 3, consideram-se viagens essenciais as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada ou saída de Portugal de quem? A. Cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais dos Estados associados ao espaço Schengen e membros das respectivas famílias, nos termos da Diretiva 2004/38 da Comunidade Europeia, do Parlamento e do Conselho, e nacionais de países terceiros com residência legal num Estado-membro da União Europeia. Portanto, se você é nacional europeu, ou de um daqueles estados associados ao espaço Schengen, você tem possibilidades de entrar sem maiores problemas, uma vez que estas regras sanitárias, vistas lá no número 5 e número 6, sejam cumpridas. Nacionais de países terceiros em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias e de acordo com o princípio da reciprocidade. Portanto, nós permitimos a entrada em Portugal se você permitir a entrada aí no seu país. Se você tiver restrições no seu país, você também vai encontrar restrições em Portugal. Portanto, a reciprocidade aqui é levada em consideração. Aqui tem um negócio interessante, tem uma parte aqui que fala de reunião das respectivas famílias, e sejam membros das respectivas famílias. A reunião familiar. Portanto, se você tem familiar residente aqui e você também tem a possibilidade de vir e se reagrupar. Agora, não é viagem de fazer turismo. Isto daqui ainda pode dar interpretações variadas. Isso aqui, no meu modo de entender, é uma situação meio que aberta ainda, de reunião familiar. O que se interpreta por reunião familiar? Apenas aquele que tem um membro da família com nacionalidade ou com residência em Portugal, ele pode então vir a Portugal? Ele pode visitar a família dele em Portugal, mas aí ele estaria fazendo turismo, e o turismo é vedado. Então seria no caso de reagrupamento da família. A família está aqui, tem residência, ele também tem, então ele pode vir. Portanto, é a reunião do familiar. A esposa está residindo aqui e o marido está em trânsito. Então, ele vai reagrupar a esposa. Então, neste caso, eu entendo que isso seja possível. Agora, tem que tomar muito cuidado neste item aqui, tá? Na letra B do número 7, nisto que diz aqui, reunião de familiar. Isso aqui ainda pode dar discussão e pode dar margem aí a várias interpretações, no meu modo de interpretar. Tá? Lei é assim, colocam no papel e a gente tem que interpretar e tem que buscar fundamentos para isto. No número 9 do despacho, então, nós temos o disposto do número 3 não se aplica aos voos destinados a permitir o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais ou aos titulares da autorização de residência em Portugal, nem aos voos destinados a permitir o regresso aos respectivos países de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal, os voos de repatriamento. Desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades competentes de tais países,
sujeitos a pedido e acordo prévio e no respeito pelo princípio da reciprocidade. Portanto, tem brasileiro aqui em Portugal, assim como já aconteceu várias vezes, se ainda existirem grupos que tenham interesse em fazer isto, isso tem que ser tratado pelo consulado português aqui em Portugal, pelo brasileiro aqui em Portugal, né? Organizam o voo de repatriamento, uma vez que também seja permitido pelo Brasil que Portugal faça o repatriamento dos seus. Então, mais uma vez aqui, o princípio da reciprocidade aparece nesse despacho. E no número 12 nós temos aqui os efeitos, né? A partir de quando? Então começou a 0 hora do dia 1º de julho, portanto isto já está válido, já está valendo, e vale até o dia 15 de julho, 23 horas e 59 minutos, quando vai ser revista essa situação. Isto pode mudar, né? De acordo com a situação sanitária de cada um dos países envolvidos e de acordo com as recomendações que virão e que serão acompanhadas pelos países membros. Com exceção do número 5, que produz efeitos 24 horas após a publicação, né, desse despacho. Vamos lá no número 5, o que diz o 5? Os passageiros dos voos referidos no 3 têm de apresentar no momento da partida comprovativo do teste. Tá? Então o que acontece? Isto aqui, este prazo, ele não é válido apenas para aquelas pessoas que se enquadram lá em cima, que tem que fazer o teste, tá? Com exceção do número 5, que produz efeitos 24 horas após a publicação. Portanto, ainda para estes não é válido. Nós temos que fazer o teste e o teste é que vai nos liberar. Ok? Era isso o que nós tínhamos para agora, conforme nós prometemos. Nós trouxemos para os senhores estas informações. Não vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, o link para que possam acessar esta matéria, fazer a leitura desse despacho com toda tranquilidade, com toda a paciência que nos é exigida nesse momento, que é entra despacho, sai despacho. Enfim, é assim a nossa vida em época de pandemia. Desejamos a todos muito boa sorte, muito sucesso, muito cuidado, né? Muito cuidado na hora de ir viajar, né? Na hora de manter o distanciamento que é necessário, porque é a sua vida que está em jogo e, através de você, os demais também estão em risco. Portanto, o risco é geral, o risco é generalizado. Portanto, todo cuidado é pouco. E se nós não nos cuidarmos e não seguirmos a regra, estamos colocando em risco não só a nós, a nossa família e aos nossos próximos. Muito sucesso, boa sorte e até a próxima.